Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 6, 7 e 8, somente. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os caminhos, diz o Senhor. Podeis vos assentar em nome de Jesus. A primeira palavra aqui, nós sabemos que Isaías foi um homem messiânico que profetizou a palavra do Senhor, a vinda do profeta. Nele contém 66 livros e tem umas histórias lindas. Você que lê a história do Senhor sabe que esse texto é grandioso. Só que eu não vou ficar nesse texto. Amém? Mas não vou ficar nesse texto. Nós vamos lá para 1 Crônicas, no capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Vai contar de uma história de um homem chamado Jabes. Quem já ouviu falar desse homem? Ele não é muito... Você não vai encontrar o nome dele mais na Bíblia, a não ser aqui nesse texto. E apenas esse versículo 10 tem uma profundidade tão grandiosa, e que você vai sair dessa manhã aqui entendendo que o Deus que você serve é um Deus grandioso. Que o Deus que você serve, quando você o invoca de todo o teu coração, Ele faz. De um Deus que quando você o invoca de todo o teu coração, Ele realiza maravilhas. Um Deus que quando você pede algo a Ele de todo o teu coração, Ele vem e se manifesta. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Posso ouvir um glória a Deus nessa manhã? Posso ouvir um aleluia? Porque quando nós glorificamos, amada, a glória desce. Manifestado Deus desce. E Deus faz presente. Então esse livro de 1ª e 2ª Crônicas, ele vai tratar de um livro, nós estamos diante de um livro histórico. Nós estamos diante de um livro que tem 29 capítulos. O seu topo possivelmente seria Esdras, escrito mais ou menos de 400 a 430 anos antes de Cristo. E ele vai falar sobre a história de Jabes. E o que significa o nome de Jabes? Dor, sofrimento. Sua mãe, não se relata muito a história dela, mas possivelmente foi uma mulher muito sofrida, que deveria ter vários traumas na história. Não relata também muito da história dela, mas ela vai e coloca o nome do filho dela de Jabes. Agora imagina você mãe. Quantas mães temos aqui? Amém. Imagina agora seu filho correndo durante a igreja e a sua mãe chamando: Dor, vem aqui. Sofrimento, cadê você? E Jabes cresce com esse fardo pesado sobre ele. E ele então vai fazer uma oração muito linda, extraordinária. Eu acho que é uma das orações, depois de Jesus, mais linda que eu já ouvi na palavra. É uma das orações mais profundas que eu vi Deus responder. E você vai ver que esse livro de Crônicas, ele é uma genealogia. E existem muitas pessoas que não têm muita paciência de ler. Porque é um livro que se trata da genealogia desde a geração de Adão até ao rei Davi. Então, quando você pega esse livro para ler, você não consegue ler ele muito, se você não pegar assiduamente todos os dias. Porque é um livro que tem que ter muita atenção, é um livro que um pouco lido, um pouco pregado, pouco falado da genealogia, mas quando você lê toda a Bíblia, você vai ver que nessa cronologia, nessa genealogia, está lá todos os nomes escritos na Bíblia. Você vai achar ele lá. Então, ele trata da genealogia desde a geração de Adão até Davi, rei Davi, e você vai ver que os 9 primeiros capítulos são de nomes e sua genealogia. Mas existe, no capítulo 4, uma pausa tão rápida, que se você não observar, você vai passar despercebido a história de Jabes ali. Por quê? Por causa dessa pausa, por causa de uma oração, por causa
de alguém que estava ali querendo algo mais de Deus, de uma transformação de Deus. Ele faz uma oração, Deus ouve e responde ele de imediato. Algo que, na palavra do Senhor, você vai ver várias histórias de alguém que invoca, passa um processo, passa um tempo, depois Deus responde, não é assim? E tem uns que Deus, como Jabes, inédito, né, que orou e Deus já respondeu. Então, eu quero compartilhar com você essa história de Jabes. No capítulo 4, do versículo 9, ele diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que todos seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. No versículo 10, nós vamos ficar no versículo 10 agora, a partir de em diante. Porque Jabes, o que ele fez aqui? Invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que de mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Agora eu te pergunto, qual o propósito de tantos nomes aqui nesse texto? É que desta linhagem nasceria Jesus, o Cordeiro de Deus, ao qual nós hoje o temos no nosso coração e o aceitamos. Então, por isso, tanta importância desse livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Mas você vai entender também que na tradição o nome era muito importante. Quando você dava um nome ao filho, aquele nome iria com ele até a sua morte. E tinha muitos significados os nomes naquela época. E o nome de Jabes era dor e sofrimento. E porque e pouco você vai ver, você vai saber que nós vamos ficar sabendo sobre a história desse homem. E esse nome aqui, ele carrega várias origens, esses nomes que você está vendo aqui, 1ª e 2ª Crônica, ele carrega várias origens. Vou dar um exemplo a você. Quando Jacó, ele se encontra ali com o Senhor, né? O nome dele era Jacó. Depois o nome dele foi transformado para Israel. Porque antes dele ser Israel, ele foi usurpador, não fala? A Bíblia fala que ele estava ali não fazendo o que era próprio, obedecer ao Senhor. Outro exemplo, Sarai. Quando Deus se apresenta a ela, aí ela vai chamar Sara. A Sarai, ela era estéril, era enferma. Mas quando ela se encontra com o Senhor, ela se torna fértil e dá à luz. E é isso que o Senhor faz comigo, com você. Hoje Deus vai mudar a história aqui nessa manhã. Você crê nisso? Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o seu nome, Deus vai mudar toda a trajetória da sua vida. Então, o nome, ele carrega uma história. O seu nome, ele carrega uma história. O pastor Eli, eu tenho certeza que ele carrega uma história. Muitos não conhecem a história dele. Mas se você um dia sentar e conversar com ele, você vai chorar. Só dele contar a história dele, tudo que ele já passou, tudo que ele viveu, a família enfrentou, todo mundo já sabe da história. Você carrega uma história. Muitas pessoas conhecem você por ouvir falar. Mas quando você senta com uma pessoa, começa a se relacionar com ela, começa a ter a intimidade com ela, aquela pessoa começa a conhecer você. E por mais que uma pessoa chegue e fale de você para aquela pessoa, ela vai dizer, não, eu conheço aquela pessoa. O caráter dela não é assim, a índole dela não é assim. Ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa que o Senhor separou. Então, a mãe de Jabes, ela deveria ter passado um grande sofrimento por ter dado esse nome, porque com muita dor ela teve Jabes. Então, imagina quanta dor e sofrimento. E eu quero dizer uma coisa para você, que nessa história aqui, você não vê aqui ninguém ungindo Jabes, jogando óleo na cabeça dele. Você não vê Jabes crescendo, né, com uma grande bagagem. Você não vê na história aqui. Mas você vê um Jabes que tinha algo diferente. O que ele tinha diferente? Ele tinha uma fé ousada. Ele tinha coragem para invocar. Ele tinha coragem de se destacar no meio daquela geração. Ele se destacou e pausou uma história da genealogia ali, da cronologia ali,
para Deus ouvi-lo. E sabe o que pode acontecer na sua história, amado? Hoje Deus pode dar uma pausa em toda a sua situação de luta, enfermidade, tribulação, situações adversas. Ele pode fazer uma pausa e parar para te ouvir e responder o teu clamor. Você crê nisso? Eu creio, amado, que Deus pode fazer isso. Então, Jabes começa ali, então, a entender a importância de ter o Senhor na sua história. Ele tinha algo que eu e você temos de semelhante. Pergunta o que é, missionária? Ouvidos. Ó, pastor, ele falou, o que é, missionária? Ouvidos. Toda vez que você tiver ouvidos para ouvir a voz do Senhor teu Deus, algo vai mudar na sua história. Porque quando nós ouvimos, Ele vem, Ele faz, Ele realiza, Ele transforma, Ele faz o sobrenatural, Ele traz a mudança, Ele traz o extraordinário, Ele faz tudo porque Ele é Deus, amado. Nós vimos aí o irmão Davi falando, Ele é Deus, Ele faz, Ele é. Tudo que Ele tem, tudo que Ele vai fazer, está no domínio dEle. E só cabe a mim e a você obedecer o que Deus quer. Então Jabes invocou ao Deus de Israel. Não era um Deus pequeno, era um Deus grande. Você e eu servimos um Deus grande, extraordinário, um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que trabalha, um Deus que faz o sobrenatural. E ele não invocou qualquer pessoa, ele invocou um Deus grande. Então você vai entender que Jabes estava se movendo pelo panorama do céu. Jabes não estava com seus olhos na terra. Quando ele invocou para o parâmetro do céu. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então os seus olhos não têm que estar na terra, os seus olhos e os meus olhos têm que estar no céu. Eleva os seus olhos para os montes, eleva os seus olhos para o céu, e tu verás o que Deus vai fazer na tua história. Vai fazer coisas extraordinárias. Então Jabes está se movendo pelo parâmetro do céu. Se mova pelo parâmetro do céu. Isaías, quando viu o Senhor, o que o Senhor fez na história dele? Coloca uma tenaz em seus lábios, tira toda a iniquidade, o perdoa, o sara. E ele foi um grande profeta que você vê nos livros, um profeta messiânico. Então, Jabes, ele faz a primeira oração que ele fez, invocou a Deus, colocou seus olhos no panorama do céu. Segundo, pediu que abençoasse muitíssimo. O que Jabes estava fazendo? Ele creu, ele fez uma oração consciente, ele busca a fonte certa. Muitas vezes nós não vamos à fonte certa, muitas vezes nós não recebemos o que Deus tem para nós, porque pedimos mal, não pedimos o certo diante do Senhor. E ele ali, então, começa a pedir ao Senhor que mude a sua história. Jabes entendeu que a importância de ter o Senhor em todas as suas áreas da sua vida. Você sabe a importância de ter o Senhor em todas as áreas da sua vida? Você sabe qual a importância de você sair daqui, vai para o seu trabalho, vai para a sua casa, vai para onde você tem um convívio com a sua família, e quando você pisa lá, você tem que saber a importância do local e da situação que você está vivendo diante do Senhor. Jabes, ele sabia de onde que ele estava fazendo, ele sabia que ele estava clamando, ele sabia que no monte daquela multidão, ele fez Deus pausar para ouvi-lo e respondê-lo e mudar a história dele, e isso pode fazer na sua vida, na minha vida, na sua história, na minha história, porque ele é um Deus que opera milagres e maravilhas. Ele é um Deus que faz o sobrenatural acontecer, e quando nós cremos, ele faz o sobrenatural. Jabes também, ele faz uma seguinte oração: me alargue as fronteiras, Senhor. Jabes não estava se conformado a viver naquela terra pequena. Jabes queria se expandir, queria crescer, queria fazer, acontecer. E muitas vezes, amado, como eu posso aplicar isso entre nós? Às vezes nós temos medo de dar um passo de fé, e nós retrocedemos porque não queremos dar esse passo de fé, porque o novo, ele traz medo no nosso coração. Você viver o novo
É diferente, mas quando você crê que o novo está diante do Senhor, Deus começa a fazer, porque o seu passo não é o seu passo, é o passo de fé. É um passo ousado, é um passo de coragem, é um passo de ousadia, é um passo onde você está vendo que não é por você, é pelo Espírito Santo, é Ele que está te movendo, é Ele que está agindo, é Ele que está fazendo o sobrenatural acontecendo na sua história. É o Senhor. Então ele fala, aí Jabes começa, então ele cita Isaías 54:2. Ele cita ali Isaías 54:2, me alargas as fronteiras. Ele está dizendo, Senhor, firma as minhas estacas, Senhor. Firma as minhas estacas, amado, incrível é e difícil é quando uma pessoa que está na presença do Senhor, ela não firma os seus passos, ela não coloca suas estacas no território, mas ela fica como a onda para lá e para cá. Deus está chamando uma igreja para firmar as suas estacas, bem firmes, ousados, corajosos. Estou com luta, mas estou com Ele. Estou com situações, mas Ele está comigo. Eu estou com essa situação, mas eu vou vencer, porque Ele trabalha ao meu favor, é Ele que está na minha jornada, é Ele que opera maravilhas, é Ele que faz milagres acontecer. Firma as suas estacas, é isso que Jabes está falando. Senhor, alarga as minhas fronteiras, porque a terra que eu estou está pequena. Eu gosto de ver o pastor Fábio nas suas mensagens motivacionais. E eu fico lá admirando, porque a verdade, amado, se você tem medo de ter o novo, você está sendo um covarde. Se Deus falou para você ir, vá, acredite. Ele é com você. Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer. E Ele fala também assim, ó, que a tua mão esteja comigo. Jabes está falando assim, olha, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Eu desejo andar constantemente com o Senhor. E só o Senhor sabe onde eu vou caminhar, se a sua mão estiver comigo. Se a sua mão não estiver comigo, Senhor, não me deixa aí como Moisés falou. Nós temos que ter dependência do Senhor. Dependência. Se Deus te tirar algo hoje, você vai continuar servindo ao Senhor? Se Deus falar com você, olha, acabe com esse relacionamento, porque ele não está agradando meu coração, você vai largar esse relacionamento? Se o Senhor falar com você? Amados. Teve coisas que Deus me pediu que eu tive que entregar. E quero dar uma boa notícia para você, não me arrependi. Hoje eu tenho muito mais do que eu tinha achado que tinha deixado. Porque esse é o Deus que nós servimos. Deus, Ele tira para dar o melhor. Deus, Ele tira de você algo que você não está vendo daqui a 2 anos, 3 anos, daqui a minuto, 10 minutos. Porque Ele sabe que aquilo não seria para a sua história. Porque aquilo ia matar a sua fé. Porque aquilo ia jogar você no abismo. E o Senhor não é assim com os seus escolhidos. Ele não é assim com aqueles que o invocam em verdade, em espírito e em verdade. Amados, nós vemos essas mulheres guerreiras aqui, orando, jejuando, batalhando, crendo, passa por luta, dificuldades, mas estão aqui todo sábado. Você, eu, todos nós passamos por lutas e tribulações, mas estamos aqui. Nós estamos de pé. Satanás não derrubou a nossa história. Satanás não nos derrubou, porque ele não é poderoso para fazer o que o Senhor faz em nossa história. O Senhor já venceu a nossa vitória, já venceu as nossas lutas, e Ele quer vencer por você. Então seja dependente do Senhor, e que Ele me livre do mal. Ele faz aqui, amados, Ele fez aqui a oração do Pai Nosso. Então você vê aqui, olha, é só um versículo que tem uma profundidade tão grande, que te leva a tantos pontos da Bíblia, e que você fica assim, admirado, como pode Jabes orar com tão poucas palavras, mas com tanta profundidade diante do Senhor. Às vezes, amadas, palavras não vai sair da sua boca, porque o Senhor já conhece todas. Mas o Senhor quer fazer algo na sua história. O Senhor quer mudar a minha e a sua história nessa manhã. Você crê nisso?
Você pode dizer: Senhor, muda a minha história. Jabes, ele faz uma oração sincera a Deus. E, amados, abençoar faz parte do Senhor. Ele ama abençoar os seus escolhidos. Então, abençoar faz parte do Senhor. Ele faz uma oração ousada. Me alarga os espaços, Senhor. Me alarga. Ele faz uma oração de dependência. E ele faz uma oração de proteção. Então, todas as vezes que você está diante do Senhor, Senhor, me livra, me protege. Senhor, eu estou saindo da minha casa agora. Guarda a minha entrada, a minha saída. Porque o Senhor, eu estou te buscando de todo o meu coração. Você não busca um Deus pequeno, você busca um Deus grande. Você não busca um Deus derrotado, você busca um Deus de vitória. Você não busca um Deus que te faz promessa e não cumpre. Você busca um Deus que faz a promessa e Ele quer cumprir. Mas por que você pergunta assim, mas missionária, por que não cumpriu na minha história? Algo está errado. Algo está faltando de um conserto aí no seu coração. E o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui. Que pessoas ainda não receberam, porque ainda falta de um conserto. E hoje é o amanhã de conserto. Hoje é amanhã onde Deus quer mudar e mudar a sua história. Quer mudar o seu quadro de derrota e colocar quadro de vitórias. Aí você acha que para Jabes receber isso tudo aqui foi fácil, foi de um dia para o outro? Só ele sabe, mas que a história não conta. Mas no interior de Jabes eu tinha certeza que aquele nome que vinha sobre ele, dor e sofrimento, tristeza, quando ele ora ao Senhor, ele recebe ali então a oração do Senhor ali, recebe a bênção, e ele começa então a ser avivado por estar nessa presença. E eu queria dizer para você que ele viveu a sua vida glorificando ao Senhor depois disso, com certeza, porque é impossível alguém que serve ao Senhor, que tem um encontro com Ele, a sua vida é a mesma. Nunca é a mesma, amados. E eu creio que você hoje vai receber algo maravilhoso da parte do Senhor. Eu queria dizer também que quando você entende que o Senhor é pela sua vida, Ele trabalha nas suas guerras, Ele trabalha na sua situação. E quando comecei aqui em Isaías 55, comecei a dizer a esse versículo, o Senhor está dizendo nessa manhã, olha, busque-me enquanto você pode me encontrar. Porque haverá um dia, amado, que nós vamos querer e nós não vamos encontrar. Existem países aí que vocês estão vendo as histórias aí, estão vendo o jornal, a televisão, a covardia que já está acontecendo. O que eu quero dizer é que isso ainda não é o fim. É o princípio das dores. Imagine agora o que virá daí para frente. Então, invoca-me enquanto eu estou perto. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, que o buscam, que estão desejosos, que querem estar na presença do Senhor, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus são inefáveis, Ele constrange os pensamentos nossos. Às vezes eu estou pensando em ir para um lado, e o pensamento do Senhor é que eu vá para um outro lado, e às vezes Deus muda o nosso percurso, para mostrar que Ele é um Deus na nossa história. Aí você fala, Senhor, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Eu estava no local, o Senhor me traz para um outro local, e hoje eu posso entender que o Senhor está querendo mudar algo na minha história. Então, existem mudanças de espaço, de situações, que Deus também faz para mudar o nosso coração. Eu não sei qual é a sua situação nessa manhã, mas eu sei que Deus muda. Deus faz, Deus transforma. Deus faz o sobrenatural, porque Ele é Deus, Ele não perde nenhuma batalha. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias. Então, Ele invocou, Ele entrou no panorama, no parâmetro do céu. Ele fez uma oração consciente. Muitas vezes, mas nós pedimos tantas coisas a Deus, e às vezes nós nem pensamos, às vezes, no que nós estamos pedindo. E aí Deus não dá, aí nós ficamos com um biquinho, porque Deus não deu. Deus não deu porque não foi a hora. Mas começa a pedir ao Senhor, de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, rasgue o seu coração na presença do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, não vai melhorar. Quem falar o que vai melhorar está totalmente enganando você. Os dias são maus e vai piorar. Mas a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque como eu venci, você também vai vencer. Então há uma guerra para se lutar. Todos os dias nós vamos matar um leão, como diz, né? Vamos matar o leão dia após dia. Nós vamos matar o leão dia após dia, porque o general de guerra está conosco. Então, qual o propósito dessa manhã, meu amado? Para mim e para você. Você carrega o nome agora poderoso na sua história. É o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que venceu todas as suas batalhas, já estão vencidas nele. E por que eu não encontro, missionária? Porque ele está lutando ao seu favor. Ele está lutando as suas guerras. Ele está lutando pelas suas causas. O general de guerra está aqui nessa manhã. E ele é tão real como o ar que nós respiramos. Todas as vezes, amados, que eu saio, eu venho para cá, eu falo, Senhor, venha comigo, Espírito Santo. E ele está aqui. Ele está falando ao nosso coração. E ele está falando tão profundo que existem pessoas aqui nessa manhã que está dizendo assim, Senhor, eu estou entendendo o recado do Senhor nessa manhã. Eu quero te invocar de todo o meu coração. Agora eu estou entendendo, Senhor, por que não está acontecendo? Às vezes nós pedimos ao Senhor, mas precisamos também de conserto no nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jabes, como eu falei, ele tinha algo no seu coração, porque a mãe colocou o nome dele de dor e sofrimento. Aí você pensa assim, se Jabes foi respondido, ele perdoou ou não perdoou a mãe dele? Alguém recebe algo se estiver com falta de perdão com seu irmão? Alguém recebe algo se você estiver em pecado? Você consegue ouvir Deus no pecado? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando eu me arrependo, volto para Ele, Deus começa a mover na minha história novamente. Por quê? Porque Ele é fiel para nos perdoar. Então Jabes, ele perdoa a sua mãe, perdoa os seus irmãos, e ele recebe o perdão do Senhor, e nessa oração tão objetiva, tão pequenininha, só de um versículo, você não encontra mais na Bíblia o nome de Jabes, Deus vai lá e responde aquele homem. Hoje Deus vai responder a sua história, você crê nisso? Você vai sair daqui com a sua resposta em suas mãos? Quando você coloca o nome da sua família aqui nessa caixa, você crê, amado, que Deus está operando. Não é por causa do papel, não é por causa do caderninho, do ciclo de oração, libertação dos vícios, oração pelas famílias, oração para pessoas afastadas. Deus conhece todos eles que estão aqui. Todos eles. Todos eles estão no coração do Senhor. E no momento certo, no dia certo, assim como eu entrei, naquele dia, naquela noite, por essas portas, vindo de uma seresta, fumando, uma amiga me chama para entrar aqui, vamos ali, eu falei, aonde? Vamos ali, não me falou, vamos ali. Quando eu cheguei, aí me trouxe para a igreja, Assembleia de Deus, eu falei, você está doida? Olha como eu estou vestida, eu estava com tomara que caia pretinho, tubinho, salto alto e batom vermelho, do jeito que o diabo gostava. Entro no culto, começo a louvar, adorar, e o pregador está lá, não me lembro quem que é, muitos anos atrás, não sou novinha não, tá, amados? Há uns tempos atrás, e quando eu estou ali no culto, aquela resistência, o diabo me prendia assim, o culto, a igrejinha era aqui de frente, eu vou ficar de costas, me perdoa, mas eu estava assim, na última fileira, lá na última fileira, e o pastor está assim, quem quer aceitar Jesus? Vem aqui à frente. E a força do maligno me trazia para trás. Eu vou aceitar Jesus nada, para quê? Eu não pedi para vir aqui, essa minha amiga doida me trouxe aqui, eu vou fazer o quê aqui? Não é meu pensamento. E Deus conhece o nosso pensamento, né?
Quando eu me senti envolvida, a oração começou a orar. Amada, a oração ela é eficaz. Muito eficaz a oração do justo. Quando eu me vi, eu estava lá atrás, eu vou fazer a ilustração, que vocês vão ver aqui, que eu estava aqui. Eu estava na última cadeira. Irmão, eu estava na última cadeira. Eu estava em pé, perdão. E o pastor, quem aceita Jesus? O meu corpo ia e voltava. Quem aceita Jesus? Quando eu fechei os meus olhos, o Espírito Santo e eu ali me dobrei, aceitei a Jesus, amada, é minha vida, nunca mais foi a mesma. Deus, Ele faz assim, não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo que Deus vai fazer o sobrenatural na sua história, na sua família. Jesus, amado, não precisa ser totalmente... como eu posso usar a palavra, agora o Senhor me dá essa palavra, não é por força, é pelo Espírito, é espontâneo, é natural, quando você vê, você vai, porque o Espírito te leva, às águas profundas, o Espírito te leva aos lugares extraordinários, o Espírito te levará aonde o homem não te leva, o Espírito vai fazer por você o que o homem não faz por você, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, meu amado e minha amada, e essa presença me constrange. A presença ela é tão real, ela é tão forte aqui nesse lugar que eu posso ver corações sendo quebrados diante da presença do Senhor, porque estão entendendo que aonde Ele está, algo acontece. E para a gente concluir, amados, já vai dar 9 horas, é isso mesmo? 9 horas, termina? 9 horas, falta 10 minutinhos, e eu quero já estar entregando. Existe um Deus, que a letra e o papel não conseguem descrever, não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder, e esse poder está aqui nessa manhã, e esse poder quer mudar o quadro da sua história. Esse poder quer mudar o seu casamento, esse poder quer mudar o seu filho, esse poder quer mudar a história da sua filha, do seu cônjuge. Aí você fala, missionária, mas meu casamento já acabou. Você crê que Deus pode restaurar seu casamento nessa manhã? Você crê que Deus pode mudar o coração do seu esposo e ele voltar? Você crê que Deus pode fazer isso? Porque eu creio num Deus que me tirou da lama, de um lamaçal de lama, de uma perdição, e me colocou hoje de pé, para a glória do nome todo-poderoso de Jesus. E eu quero profetizar na sua vida, hoje, guarda essa palavra no seu coração, como tesouro precioso, não deixe o inimigo roubar essa semente nessa manhã, porque quando você sair daqui, problemas vão continuar, mas o que vai te permanecer de pé é quem você está servindo. É quem você está invocando. Não é no panorâmico da terra. Quem você está invocando é no panorâmico do céu. Que te cura, que te liberta, que te transforma, que faz mudança, que faz o que é e fazer o que não é ser. É esse o Deus que eu conheço, que eu sirvo. É um Deus todo-poderoso. Deus é um Deus tão grande, tão poderoso. E para mim concluir, para que eu possa concluir nessa manhã, você e eu carregamos um nome que é todo poderoso. E eu quero profetizar na sua vida nessa manhã, que o santo e o doce Espírito, dessa presença que eu estou sentindo aqui, a minha vontade é de sair correndo, de poder pegar cada um de vocês e dizer, olha, Ele está aqui, Ele é tão real, como o ar que eu respiro, Ele está aqui, Ele quer tocar você, Ele quer mudar o seu coração, Ele quer mudar a sua história, Ele está aqui, e há uma bandeja de presente para você, amados, até as 4 da manhã,
o Espírito Santo conversava comigo nos meus ouvidos. E eu tive uma visão. E ele dizia assim: olha, eu estou entregando cada um desses irmãos hoje uma bandeja da minha vitória. Agora, amado, é com você de crer ou não. Eu creio, eu recebi. Eu estou, amado, desde as 4 da manhã ouvindo Deus falar no meu coração. E é para você, e é para mim essa história. Não há mais tempo de perder tempo. Busque o Senhor enquanto vocês podem achar. Ele está perto, Ele não está distante. Ele está perto de você, Ele quer mudar a sua história. E você diga: Senhor, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Fique à vontade. Revista, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus que aguardam a vinda do Senhor, e todos digam amém.